Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula da R2FT, Reabilitação Neuromuscular, Movimentos Sem Dor. Hoje é o dia 11 de outubro de 2025. Hoje nós estamos vendo a primeira aula teórica do módulo 5, aquele módulo que trata das disfunções e dos problemas do cotovelo e da mão. Esse módulo, esse tema, né, antebraço, de longe, não é o tema mais recorrente, aquele que vai dar mais volume de atendimento na clínica. Não. Mas sempre tem, sempre aparece. Isso porque esse tema de cotovelo e mão, ele tem aplicação aonde, pessoal? Quem são os clientes? Onde é que vem o problema? Hoje em dia, tela, né? Computador, telefone, muito uso de telefone, muito uso de tela. Então, o pessoal que é o jockey de tela, né? O pessoal que está sempre na telinha, tem problema nas mãos. No cenário de esportivo, o pessoal da musculação geralmente sofre bastante, também com o cotovelo. O pessoal das lutas, principalmente jiu-jitsu, judô, muito problema nas mãos. Os terapeutas manuais também têm muitos problemas nas mãos, que quando usam muito a mão, né? Quem mais? Os tenistas, direto, cotovelo, né? Tanto é que tem o epicondilite medial, que é o cotovelo do tenista, e o pessoal do golfe, que é a epicondilite lateral, o cotovelo do golfe, né? Do golfista. E, enfim, tem inúmeras aplicações. Também tem uma categoria profissional que aparece seguido aqui, que são os dentistas. Dentista aparece muito aqui com problema nas mãos, né? Porque eles usam muito a mão, né? Tem que fazer força. E, via de regra, vai dar problema, porque eles não têm condição física para fazer o trabalho deles, né? Então, a gente conserta essas questões todas aí que a gente está vendo, tá? A nossa aula de hoje é uma revisão da anatomia clássica do antebraço. Vai ser uma aula curta, rapidinha, só a anatomia clássica desse segmento. Nós nem vamos entrar na mão, nós não vamos entrar em anatomia funcional. Nós temos bastante tempo aí pela frente até o módulo presencial, então eu não vou fazer a coisa corrida, tá? Vamos fazer o troço bem na manha, bem devagar aí. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Aqui. Agora eu vou para a minha apresentação aqui. E confirmem, por favor, se vocês estão vendo o slide e Sim, uma janelinha aí do lado. certinho. Ok. Então, esse aqui é o nosso módulo de hoje. Trocou? Sim. Ok. Hoje nós vamos ver, então, como eu falei, apenas uma revisão da uma parte da anatomia clássica desse segmento, que vai ser só o antebraço, beleza? E aqui, para lembrar o que eu tinha falado na introdução, que são as aplicações, né? Então, aqui a gente vê a musculação, o golfe, o terapeuta manual, o pessoal das lutas, o jockey de telinha e o tenista. Não coloquei o dentista, que não tinha espaço aí, mas tem mais os dentistas aí, beleza? Muito bem. Então, nós vamos começar com a parte distal do húmero, onde fica o cotovelo, a articulação do cotovelo. Então, o que nós temos nessa parte distal do braço, ali, em termos de projeções anatômicas importantes? Então, a gente tem, na região do cotovelo, nós temos principalmente os dois côndilos, o côndilo medial e o côndilo lateral, que é onde os músculos do antebraço vão ter a sua inserção proximal. Esses músculos se inserem, os músculos ventrais, os flexores, eles têm a sua inserção proximal no epicôndilo
medial, e os músculos dorsais do antebraço, os extensores do carpo, eles vão ter inserção proximal no epicôndilo lateral. Então, essa é a função básica dos epicôndilos. E mais, temos também uma estrutura articular chamada tróclea, que é a articulação principal do cotovelo, né? O que permite a flexão e a extensão do cotovelo. Mas, espera aí, não é só isso. Também existe uma outra estrutura articular chamada capitólio, que é a que permite o movimento de pronação e supinação do antebraço. Beleza? Na parte posterior, o que a gente tem é o nosso querido olecrano, né? A nossa estrutura anatômica que nós mais utilizamos aqui na nossa técnica, né, R2FT de liberação miofascial. A gente usa direto, né, o cotovelo, a pontinha do cotovelo, que tecnicamente chamando é o olecrano, né, para acessar aquelas regiões musculares densas, tais como um glúteo, um piriforme. A gente vai largar um olecrano ali na pessoa, né? Já nas regiões menos densas, mais delicadas, a gente vai usar o quê? A ulna, né? O ossinho aqui que dá menor pressão. Bom, aqui no úmero distal, a gente tem duas fossas, uma fossa anterior e uma fossa posterior. A fossa anterior é chamada de fossa coronoide, e ela é a fossa que permite o maior ângulo de flexão do cotovelo. Senão, o processo do capitólio, né, iria bater no úmero distal ali, se não tivesse essa fossa coronoide, né, o capitólio ia bater ali e impedindo um ângulo de flexão maior. E, de forma análoga, né, o olecrano precisa ter um buraquinho ali, uma fossa, chamada fossa do olecrano, de modo a poder se acomodar, senão também não haveria possibilidade da extensão completa do cotovelo. Então, tem essas duas estruturas anatômicas aí, as duas fossas, uma anterior e uma posterior, cujas funções são essas, né? Permitir flexão total e extensão total do cotovelo. Aqui estão os epicôndilos, né? Então, como eu tinha falado antes, né? O epicôndilo medial é ponto de inserção proximal dos flexores do carpo e o epicôndilo lateral dos extensores do carpo. Muito bem. Aqui no antebraço nós temos dois ossos, né? O rádio e a ulna. E entre eles nós temos articulação, nós temos esses dois ossos, eles são conectados através de duas articulações chamadas articulações radio-ulnares, uma proximal e outra distal. Além disso, entre eles existe uma membrana chamada membrana interóssea, que a gente vai ver agora qual é a parada, qual é a jogada dessa membrana, que eu tenho certeza que vocês não sabem disso aqui, ó. Qual é a função da membrana interóssea? Distribuir a pressão no capitólio e na tróclea. Se não tivesse a membrana, o que ia acontecer? Como o rádio é a projeção óssea mais proeminente, mais distal que tem em relação à ulna, quando a gente fizesse, se não tivesse essa membrana, quando a gente fizesse um supino, uma flexão no solo, esse carregamento mecânico ia ser direcionado muito mais ao capitólio do que à tróclea. Só que o capitólio não tem como função suportar essa carga. A função do capitólio é permitir a pronação-supinação, beleza? Então, se não tivesse essa membrana, nós teríamos um sério problema no cotovelo sempre, né? Que não poderia fazer nunca uma flexão no solo ou um supino, porque ia dar problema direto no cotovelo, né? Mas, graças à presença desta membrana, o que acontece é uma distribuição de forças. A força
o vetor de carga, né? Ele entra aqui pelo rádio, passa através da membrana para a ulna e aí chega na trochlea. Primeiro. E depois no capitólio. Então, a função dessa estrutura é essa: distribuir essa carga de pressão, com força de compressão, no cotovelo. Beleza? Podem tirar uma foto desse slide, porque isso aqui não aparece em lugar nenhum. Também estou tirando uma foto aqui. Teve alguém que pediu alguma coisa? Alguém quer entrar? Vocês estão vendo alguém pedir? Acho que o Felipe tá com uma instabilidade. Ele caiu e voltou 2 vezes. Ah, entendi. Então, deixa lá. Prosseguindo. Bom, aqui no cotovelo, então, a gente já sabe, né? Mas vamos reforçar essa questão. O cotovelo tem por dupla função, né? Flexão e extensão, pronação e supinação, né? E aqui a gente tem um videozinho, uma animação da pronação e supinação ali no Capitólio. E os ligamentos e os músculos. Ó. O pronador, esse carinha aqui, né? É o pronador redondo. Tem 2 pronadores, a gente vai ver agora, né? Tem um pronador redondo, que é aquele ali que aparece, e o pronador quadrado, que fica distal ali no carpo, né? E o outro músculo que tem aqui é esse aqui, que é o supinador. Ele fica embaixo do bráquio radial. Bom, estabilização do cotovelo. No corpo, a gente tem articulações que têm sistemas locais e globais para ajudar na estabilização, né? Que são a articulação coxo-femoral e a articulação glenomeral, ombro e quadril. Essas 2 articulações esferoidais, elas têm duplo sistema de estabilização, além dos ligamentos, além de toda uma porrada de estrutura para ajudar na estabilização. Mas o cotovelo e o joelho não tem, né? Não tem sistema local, não tem sistema global. O cotovelo depende visceralmente dos ligamentos e dessa cápsula articular e dos poucos músculos que tem ali para a sua estabilização. Tá? Então, nós temos somente a cápsula, o ligamento colateral medial e o ligamento colateral lateral. É isso. Então, é uma articulação. O que isso aí é importante para nós do ponto de vista clínico, prático, para quem lida com musculação? Eu tenho problema nos meus cotovelos, por quê? Porque lá atrás eu fazia tríceps testa com 60 quilos, 50 quilos. Pois é, eu fazia isso. E hoje, com 63 anos, meus cotovelos estão ferrados. Até que não estão tão ruins assim, mas eu tenho problema sim nos 2 cotovelos, mais no esquerdo que no direito, porque não é uma articulação robusta para você colocar carga pesada, altos carregamentos, em exercícios de isolação. Até que num supino, numa pressão de ombro, que não é um trabalho monoarticular, né, biarticular, o cotovelo aguenta carregamento desde que tenha sido treinado para isso, né, desde que tenha ocorrido uma progressão adequada de cargas. Mas mesmo que tenha ocorrido progressão adequada, mesmo que você não esteja usando esteroides, não é possível, não é correto, não é seguro botar altos carregamentos num tríceps testa. Não dá para fazer isso. Se você quiser usar altos carregamentos em tríceps, vai num supino, no máximo num supinado. Mas tríceps testa jamais, não coloquem altos carregamentos, e a razão é essa aí, tá? É uma articulação frágil do ponto de vista biomecânico.
Então, a função desses ligamentos é isso aí, né? O ligamento colateral medial protege o cotovelo em tensões de valgo e o colateral lateral em varo, né? E essa situação fica muito clara quando a gente vê um jogador de beisebol, né? Arremessando a bola, né? O pitcher, né? Porque esse pessoal aí tem adaptações funcionais importantes, tanto no cotovelo quanto no ombro, que permitem eles fazer esse gesto esportivo, né? Lembrando que esse gesto esportivo, assim como todos os demais gestos esportivos, como o vôlei, o tênis, o beisebol, o golfe, né? Não é força no braço, não é força no peito, isso é uma cadeia cinética. No caso específico do beisebol, vocês imaginem que o corpo do atleta é como se fosse o cabo de um chicote, e o braço e a bola estão na ponta do chicote. Então, o que ele faz, o jogador de beisebol faz, é chicotear a bola para frente. O termo é esse, chicotear. Não é jogar, é chicotear. Ele transforma o braço dele num chicote. Então, ele tem que ter muita mobilidade, muita amplitude de movimento em rotação externa. Esses ligamentos sofrem uma tensão bárbara, né? Que só mesmo adaptações anatômicas funcionais permitem uma pessoa fazer o que eles fazem, né? Porque se eu fosse tentar, ou se vocês, qualquer outra pessoa, fosse tentar fazer isso aí, ia estourar o cotovelo direto, né? O capitólio tem um ligamento particular a ele, que se chama ligamento anelar, que vocês viram ali nessa ilustração, nessa animação aqui, né? Ó, tá ali o capitólio, tá aqui a cápsula articular, tá aqui o ligamento colateral medial, colateral lateral, e aqui tá o anelar, né? E agora tem os músculos, ó, né? O pronador redondo, o supinador aqui. Cinemática do antebraço e do carpo, né? Do punho. Bom, o punho pode ter, então, uma posição neutra. Podemos ter, então, a flexão do carpo, extensão do carpo. Nós temos o desvio ulnar, desvio radial, pronação e supinação. Esses são os movimentos do carpo. É muito importante nós salientarmos também aqui os músculos do braço. E é essa a beleza do método R2FT, a sua simplicidade metodológica, né? Todos os exames, todas as avaliações que nós aprendemos lá no módulo 3, né, para ombro e cervical, a gente vai usar agora também. Além das avaliações específicas ali, que dizem respeito ao cotovelo e ao carpo, né? A gente vai usar todas as avaliações lá do módulo 3. Por quê? Nós já vamos ver, eu já vou dar um spoiler do raciocínio clínico aqui para vocês. De forma totalmente análoga ao joelho, quando você tem dor no cotovelo e não tem nenhuma patologia estrutural no cotovelo, ou seja, a articulação ali, né, a tróclea, o capitólio, tá tudo ok, não tem artrose, não tem nada estragado mecanicamente, fisicamente falando. Da onde vem a dor no cotovelo? Da onde vem a dor no cotovelo? Só tem duas possibilidades. Ou vem da mão, ou vem do ombro. Ou seja, ou o manguito está com problema, ou as linhas dos braços estão com problemas, porque lembre-se que funcionalmente falando, o manguito rotador, os manguitos, manguito rotador externo, manguito rotador interno, estão funcionalmente atrelados às linhas dos braços. Então, a dor no cotovelo só tem duas, repetindo, a dor no cotovelo só tem duas possibilidades de ter origem, etiologia. Ou vem das linhas dos braços,
que significa manguito e posicionamento escapular, ou vem na mão. A mão é fraca. Entendeu? É simples assim, o raciocínio clínico. Essa é a beleza do nosso método. E aqui no braço, né, dois carinhas que dão problema seguido e que reflete no cotovelo é o bíceps e o tríceps. Mais notadamente, o tríceps do que o bíceps. Apesar dos dois terem inserção distal ali no cotovelo, né, no rádio, mas o tríceps tem uma cabeça que é a cabeça longa, tem o ponto de inserção proximal na escápula, né, no tubérculo ali, infraglenoidal ali, ó. Aqui, ó. E essa cabeça aqui, portanto, ela é muito importante no posicionamento escápulo-torácico. E é predominante, né, gente, o dorsal, redondo maior, redondo menor, o tríceps nessa porção aqui na cabeça longa, né, estarem facilitados, alterando a artrocinemática escapular, né, o posicionamento escápulo-torácico ali, em rotação interna, em inclinação anterior, né. Então, esses carinhas aqui do braço, eles estão frequentemente relacionados a problemas no cotovelo. E, é claro, não é somente o bíceps e o tríceps, mas principalmente, né, o córaco braquial, que junto com o peitoral menor, né, esse carinha aqui, os dois são irmãos do crime, né, porque eles estão inseridos no mesmo local ali no processo coracoide, e quando facilitados, eles botam o ombro em inclinação anterior, ou um ou outro, ou ambos, né. O braquial, que fica embaixo do bíceps, costuma dar muito problema. Tá? Por que que costuma dar problema? Porque quando o pessoal da musculação, né, a gente da musculação, fisiculturismo, vai fazer bíceps, tu nem pensa que tem braquial, né? Tu só pensa no bíceps, que é o que aparece. E aí tu só trabalha o braço em flexão de cotovelo, né, com rosca direta, seja em barra, seja com halteres. E esquece que tem o braquial. O que acaba acontecendo? O braquial, ele não entra nos trabalhos de braço em cadeia cinética aberta. Ele entra em cadeia cinética fechada. Ele entra em pull-ups, quando você faz barra, especialmente barra em pegada supinada. Ali ele entra. Então, não se esqueçam disso na hora de fazerem ou prescreverem ou planejarem o trabalho de braço dos seus alunos, né? O bíceps, parte anterior do braço, não é só bíceps braquial, eu tenho braquial embaixo. Então, além de fazer a rosca direta, tem que ter também, no trabalho de costas, no dia de fazer costas, um pull-up em pegada supinada. Tem que ter. O peitoral menor, como nós já falamos anteriormente, junto com o córaco braquial, é um cara que facilita direto, problema direto, principalmente no pessoal da musculação, né? Porque isso aqui toma pau direto o tempo todo, né? Colocando o ombro em inclinação anterior. Então, falamos já, né? Dor no cotovelo, ou é problema na mão, ou problema no ombro. E esse camarada aqui, o peitoral menor, pertence às linhas dos braços. Funcionalmente, ele está atrelado ao manguito rotador. Funcionalmente. Bom, pessoal, agora nós chegamos nessa parte aqui, que é uma parte densa do curso, né? Que é onde a gente vê a anatomia do antebraço. E eu vou mostrar para vocês os músculos de todas as maneiras possíveis que tem da gente olhar para esses músculos. E aí vocês escolham a metodologia mais acessível, mais fácil
para vocês guardarem os carinhas. Mas eu já acalmo vocês com relação a essa questão, que não necessita saber o nomezinho de cada um deles. Basta saber que eles existem, basta saber a localização genérica deles. Por quê? Porque na hora da gente fazer a liberação miofascial ou as ativações, vocês não vão fazer para um músculo. Vocês vão fazer a liberação miofascial no ventre anterior, nos flexores, no dorso, na parte dorsal do antebraço, na mão. Mas não vamos pegar só um carinha aqui, o extensor do dedo mínimo. Só esse vai ter problema? Não, né? Não, né? Porque a gente tem que pensar na relação de sinergia. Esses músculos, como eles estão justapostos lateralmente de uma forma muito próxima, é impossível dizer que apenas um deles está com um problema. Todos vão estar com problema. Então, além de ser tecnicamente, praticamente impossível de vocês isolarem um deles para fazer a liberação, do ponto de vista técnico mesmo, funcional, de anatomia funcional, não faz diferença, porque o que interessa mesmo é a função. E a função é dada pela sinergia entre eles. Beleza? Além disso, como a gente vai ver agora daqui a pouco, os músculos, principalmente da parte ventral aqui, os flexores, eles têm 3 camadas. Então, sabe, é uma anatomia realmente complexa, né? A mão é uma maravilha anatômica, vocês vão ver depois na parte óssea, né, da mão. Por que tem tantos ossinhos ali na mão, né? Tem imagens, vídeos para mostrar isso para vocês. E a gente vai entender como que funciona a coisa, né? Porque o pé e a mão, do ponto de vista ósseo, anatômico, é muito semelhante, né? Você tem aquele monte de ossos ali do carpo e tem um monte de ossos do tarso, né? Do pé e do punho, né? Cuja função é muito similar. Bom, mas vamos voltar para cá, né? Nesse slide aqui, eu dividi exatamente como eu estava falando, ou seja, os músculos do ventre, né? Os ventrais aqui, ó, que são flexores. E os do dorso da mão, que são extensores. As flexores e extensores do que, professor? Do carpo e dos dedos. Tá? Então, aqui em cima a gente tem extensores do carpo e dos dedos. Assim como aqui a gente tem flexores do carpo e dos dedos. Tá? Do ponto de vista clínico, qual é a relevância, qual é a importância disso? Tá? Tem muita importância. Tem muita importância. Por quê? Todo o gesto fino, todo o gesto de precisão que a gente faz, a gente está usando a musculatura intrínseca da mão, que a gente vai ver na próxima aula. Já todos os exercícios de força que a gente realiza na sala de musculação, que exigem o grip, né, a pegada, essa ação muscular, ela é realizada no antebraço. Então, os músculos do antebraço, notadamente os flexores, são os responsáveis pela pegada, pela força de apreensão. E isso precisa estar equalizado. A falta de equalização entre essas forças é uma das causas de problemas do cotovelo ou na mão. Então tá. E aqui é o mesmo slide anterior, tá? Só que agora está separado por músculo. Ó. Tem músculo para burro, né? Então, por exemplo, nos dedos, os extensores do dedo, ó, nós temos 2 músculos
que fazem isso aqui, ó, extensão do indicador. Nós temos o extensor do indicador e temos os extensores dos dedos. É interessante isso. Nós temos 2 conjuntos de músculos que fazem isso aqui, ó, apontar o dedo, tá? Assim como tem o mínimo também. Os flexores, nós temos os flexores superficiais e profundos. A diferença entre eles é onde esses músculos se inserem, se é na falange proximal ou na falange distal, né? Na falange distal é o flexor profundo e na falange proximal é o flexor superficial. Por que tem esse arranjo, professor? Porque, como eu falei, os músculos flexores dos dedos são os responsáveis pela preensão. Então, a gente precisa de mais de um grupo muscular, de 2 sets musculares para fazer esse trabalho, hein? No punho, nós temos flexores. Um flexor que está no rádio, flexor radial, e outro flexor que está na una, flexor lunar. E nos extensores nós temos, no radial nós temos um radial curto e um radial longo, e na una nós temos também um carinha, tá? E aqui como eles se apresentam, ó. Então aqui nós já temos nessa prancha, nós temos 3 níveis, tá? O nível superficial, isso aqui é o ventre, né? Isso aqui tudo é o ventral. Nós temos 3 camadas: camada superficial, a camada intermediária e a camada profunda. Vamos ver com calma cada uma delas. Camada ventral superficial. Quem é que tem aqui, tá? Os principais são esse aqui, ó, o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo, além dos flexores superficiais dos dedos. São esses carinhas aqui. Na camada ventral intermedial, temos o flexor ulnar do carpo e o flexor radial do carpo. E na camada ventral profunda, nós temos o flexor profundo dos dedos, flexor profundo do polegar, nós temos o pronador quadrado, nós temos o supinador, e esses carinhas aqui. Os extensores do dedo, ó. Nós temos o extensor do indicador e o extensor dos dedos. Aqui onde eles se inserem, ó. Extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, aqui. O extensor do indicador, ó. E aqui o extensor dos dedos. Então, observem nessa imagem aqui, ó, dá para ver bem, ó, que o dedo indicador ele recebe vetoração de força de 2 vértices diferentes, né? O extensor do indicador, que é esse carinha menor aqui, e esse outro carinha aqui, que é o extensor dos dedos, ó. Ele insere no dedo 2, 3, 4, ó. E vai um pouquinho ali para cá também, né? Mas basicamente o 2, 3 e 4, né? Então, esse é o arranjo. Como falei, músculos do ventre profundo, né? Músculo flexor profundo dos dedos, inserção distal, e o flexor superficial dos dedos, inserção na articulação, na falange proximal. Mas como eu disse antes, né? Não tem como você fazer um acesso individualizado nesses flexores aqui, né? Porque estão alojados profundamente no antebraço, né? É que nem o psoas. O acesso é indireto, através das vísceras. E aqui igual, né? A gente vai fazer a liberação no ventre anterior ali. Ivan, uma dúvida. Na liberação dos músculos do antebraço, Sim. a gente faz a passada no ventre só ou no tendão
passando pelo, pelo, pelo punho mesmo. É uma boa pergunta. Nós vamos ver isso na prática lá. Mas vou te responder agora. A gente começa sempre do proximal para o distal. Sim. A gente nunca vai começar aqui. Tu vai começar a liberação miofascial daqui para cá. Já vai melhorar muito a situação. Se a pessoa tiver com dor no punho, tá? O fato de liberar aqui em cima. Tá? Depois, claro, você vai fazer daqui para cá. Mas a gente começa sempre do proximal para o distal. Algumas vezes a gente precisa fazer liberação miofascial em tendão, mas isso não é um procedimento desse nível aqui, desse curso, tá? Introdutório. Isso é um conteúdo mais avançado, porque se fizer errado isso aqui, pode machucar a pessoa, né? Porque a gente tem, para fazer liberação em tendão, a gente tem que usar uma ferramenta, IASTM, ferramenta de aço, para fazer a liberação. Não é com o dedo, é com ferramenta, né? Então é mais avançado isso, tá bom? Aqui, então, flexores do carpo, a gente tem dois, né? O flexor radial e o ulnar. No caso, esse aqui é o flexor ulnar e esse aqui é o flexor radial. Ó. Ulnar e o rádio. Você observa que os dois têm linhas de vetoração muito semelhantes, né? E a razão como eu falei, a força de apreensão depende desses caras, né? Então, um ventre só não é possível, por isso que tem dois, certo? Para pronação e supinação, a questão é delicada e tem aqui sim, a gente tem que se deter um pouco mais na análise, tá? Claro que nós temos um supinador, né? Nós temos o supinador que fica embaixo do bráquio radial. Os pronadores, a gente tem dois. O pronador redondo, que é esse aqui, e o pronador quadrado, que é esse aqui. O supinador é só aquele lá. Ó. Mas, quando a gente faz supinação, não sei se dá para ver aí, ó. Quando eu faço supinação, fazendo supinação, o bíceps é sinergista da supinação. E aí vem um parênteses da musculação, resgatando lá o Arnold Schwarzenegger, que disse que para fazer um bom trabalho de bíceps, precisa de pelo menos 2 exercícios. Eu já colocaria 3, né? Mas pelo menos 2. Tu precisa fazer um trabalho de rosca direta, em barra reta, mas não pode esquecer de um halter, uma rosca simultânea ou alternada, com halteres nos quais você faz supinação. O Arnold diz isso. Em algum momento lá, na enciclopédia, ele fala isso. E em vídeos também ele fala isso. Que tem que fazer movimento de supinação junto com a flexão do cotovelo para ativar ao máximo os flexores do cotovelo. Mas lembre-se do que eu falei antes do braquial, né? O braquial não vai entrar aí, porque isso é cadeia cinética aberta, tá? Então, além desses dois, tu precisa fazer ainda um pull-up. Tem que fazer, sim, um pull-up, que vai pegar toda a cadeia que puxa, né? Pegar o braquial, o bíceps e além dos dorsais. Beleza? Fecha parênteses. Então é isso, tá? Que mais que é importante aqui, do ponto de vista clínico, aqui é o seguinte, né? O supinador, junto com o bráquio radial, eles são campeões de facilitação por causa da tela, o movimento de tela, o movimento de mouse. Esses caras ficam facilitados e automaticamente, reflexamente, os antagonistas estão inibidos barra fracos. Inibidos ou fracos, ou as duas coisas, inibidos e fracos. De modo que eu já vou dar um spoiler aqui novamente, eu adoro dar spoiler, né?
E a intervenção mais simples, mais genérica, mais comum, global, que eu faço no antebraço, qual é que é? Fazer liberação no dorso aqui, do ventre, na parte do supinador e do bráquio radial, e ativar antagonista, ativar flexor do carpo, ativar pronador, ativar dorsal, ativar manguito rotador interno, que são os sinergistas. Essa é a intervenção mais comum aqui, né? Não é complicado. Aqui nós temos um videozinho, ó. Pronação, supinação. Então aqui nós temos o pronador quadrado, pronador redondo, e aqui o supinador ali, ó. O detalhe, né? Na supinação, que é isso que nós estamos vendo agora ali, ó, com o cotovelo estendido, o bíceps não está entrando, né? O bíceps só vai entrar na supinação com o cotovelo flexionado, beleza? Ainda existe um músculo pequenininho, fininho, chamado palmar, que também tem dois ventres, palmar longo e palmar curto. E eles são sinergistas da flexão do carpo. São importantes músculos na apreensão. Como eu falei antes, o famoso bráquio radial, né, cuja principal ação, né, é ser sinergista da flexão do cotovelo, principalmente quando a mão está em neutro, né, é a famosa rosca hammer, né, rosca hammer com halteres, para pegar esse cara aí. É muito importante treinar esses caras, né, não só do ponto de vista do fisiculturismo, né, que é o estético, quanto funcionalmente, tá? É muito importante. E, nesse sentido, abre parênteses, também um parênteses para musculação, né? Eu, particularmente, sempre gostei e ainda faço isso para mim, tá? Eu inicio o meu trabalho de braço com rosca inversa. Eu faço rosca Zottman, que é justamente partir de pronado, flexionar o cotovelo e terminar em supinado. Para aquecimento, eu uso lá com 6 quilos e vou a 10, uma sériezinha de 15, duas sériezinhas de 15, e depois eu faço uma rosca inversa, rosca direta inversa, com barra reta. Eu só faço bíceps em barra reta, esse negócio de barra Z é para quem está com problema no punho, né, no carpo, e quer insistir em treinar, entendeu? Então, se faz assim, sente dor, então deixa assim, fica mais confortável. Eu acho isso uma coisa equivocada, né? Então, para mim, bíceps é barra reta. E aí depois eu vou para o bíceps, aí depois eu vou para os halteres e, por último, eu vou nos cabos. Aliás, antes de fechar esse parênteses da musculação, deixa eu te dar outro spoiler aqui, agora com relação ao Ambiente Academy. Eu acabei de escrever na semana passada o meu quarto livro, que vai fazer parte do Ambiente Academy, que é o de hipertrofia. Gente, esse livro de hipertrofia, tá, que eu escrevi, mais tarde, ele está em edição ainda, tá? Já vou explicar. Mas esse, de todos os 4 livros que eu escrevi, talvez este seja aquele pelo qual eu tenho maior carinho. Porque quem me conhece sabe que isso que eu estou ensinando agora para vocês, isso que eu venho fazendo nos últimos 18 anos de vida, né? Isso aí é recente, 15, 18 anos. A maior parte da minha vida de academia, que são 43 anos de academia, o que eu fiz? Fisiculturismo, né? E treinamento de força, básico. Então, eu tenho muito carinho pelo tema do fisiculturismo, pela musculação, de modo que quando eu escrevi esse livro de hipertrofia, eu tive muito empenho para fazer uma coisa realmente boa. Eu sei que tem obras excelentes no mercado, como, por exemplo, esta aqui, ó, o livro do Brad Schoenfeld. Tá? O livro do Brad Schoenfeld é um
uma referência editorial internacional em hipertrofia. Só que tem um detalhe. Primeiro, está em inglês. Segundo, o Brad Schoenfeld é um PhD, é um doutor. Então, esse livro é extremamente científico. Claro que tem parte prática, tem parte clínica, mas é um livro muito pesado, pouco prático. E eu fiz questão de escrever um livro de hipertrofia, no qual eu uso todo o rigor científico do Schoenfeld e de demais autores que eu tenho na minha lista bibliográfica ali, mas eu coloquei a minha experiência pessoal, eu coloquei o meu toque no negócio. De modo que eu chamei essa obra de hipertrofia old school, que é da onde eu pertenço, né? Escola velha do fisiculturismo. Hoje em dia, e esse parênteses aqui um pouco longo, né, sobre musculação que eu estou fazendo, ele até tem a ver com o tema do antebraço, porque o antebraço é o segmento que mais se ferra, cotovelo e mão e antebraço, mais se ferra na musculação, né? Depois do cotovelo e a lombar. Né? Então, nesse livro, eu dou muita atenção a essas questões metodológicas mais antigas, que hoje, o que vocês veem, né, gente? Vocês têm a seguinte noção de que as coisas boas, as coisas são coisas modernas, são coisas novas. Essas são as coisas legais. E partindo dessa premissa, com essa parada de Instagram e YouTube, as pessoas menos criteriosas, vamos usar uma palavra assim suave, menos criteriosas, elas lançam modas, modinha. Ah, vamos combinar coxa com ombro. Vamos misturar leg press com elevação lateral. Vamos misturar leg press com fly inclinado com halteres. E outras coisas piores, né? Ao passo que, o que eu venho resgatar nessa obra de hipertrofia clássica, né? Eu venho resgatar como é que se fazia a coisa antigamente, que é o que deveria se continuar a fazer até hoje, porque o corpo não mudou, né? O corpo é o mesmo. Então, eu venho resgatar essas coisas. É um livro sensacional, eu gostei muito, e eu botei esse livro para comparar com os demais obras internacionais através do ChatGPT, e o ChatGPT fez uma análise comparativa ali, disse que o meu trabalho está ok. Quem vai fazer o prefácio desse livro é o Dr. Eduardo De Rose. Não sei se vocês conhecem ele, mas o Dr. De Rose, eu tive a honra, o prazer de ser aluno dele, lá na década de 90, quando eu entrei na educação física, ele estava saindo da URGS para ingressar na carreira dele de Comitê Olímpico Internacional, porque ele foi o médico que durante décadas foi o responsável nas Olimpíadas pelo antidoping. Então, o Dr. De Rose é uma pessoa mundialmente conhecida no cenário do antidoping. E ele topou de fazer o prefácio do meu livro. Então, gente, assim, ó, eu vou lançar o livro daqui a pouco aí, quando estiver prontinho, vai ser uma bela contribuição que eu dei, tá? Fechando parênteses, voltando para cá, terminamos aqui o assunto braquiorradial, a nossa aula já está finalizando. Quem é que faz o desvio radial e quem faz o desvio ulnar, tá? São dois movimentos fundamentais na reabilitação do antebraço. Quando a gente vai reabilitar a função do carpo, do punho e do antebraço da pessoa, três coisas a gente tem que botar: pronação, desvio radial e desvio ulnar. Tem que ter, tá? Porque esses caras estão sempre inibidos ou fracos, né? Inibidos / fracos, né? Pode ter uma coisa, outra ou as duas coisas, né? Então, desvio radial, quem faz? O flexor radial do carpo com o sinergista do extensores radial do carpo. E o desvio ulnar, quem faz? Uma sinergia entre o extensor ulnar e o flexor ulnar do carpo.
Novamente, não precisa saber o nome deles, basta saber onde eles estão. E agora, nesses slides que se seguem, eu repasso esse conteúdo para vocês de outra forma, tá? Agora, numa forma visual, assim, ó, anatômica, visual, não tão sistêmica, né? Então, aqui na camada superficial dos flexores, que então lá, o palmar longo, te lembra lá, ó, o flexor radial do carpo, o flexor superficial dos dedos, o flexor ulnar do carpo, ó. Então, essa aqui é a camada superficial ventral. E aqui, eles separados, ó. Onde é que, qual é a origem, qual é a inserção. Não precisa se deter nisso aí. Flexor superficial dos dedos, ó. E aqui os extensores, né? O extensor do carpo, né? Então, a gente tem o extensor longo do carpo, extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo e o extensor ulnar do carpo. Então, a razão é essa, né? Esse extensor está na ulna, né? E aqui no carpo a gente tem dois, né? O longo e o curto. É isso. Aqui em detalhe, detalhe, detalhe. E aqui, exatamente 18 horas, encerramos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos iniciar aqui com a anatomia da mão. E aqui eu faço uma brincadeira, uma homenagem, né, ao Leonard Nimoy. I Came in Peace. Talvez vocês não conheçam a série Star Trek, né? Vocês não são da época. Quem é que gosta, quem é que viu Star Trek ali? Quem é que conhece Viagem nas Estrelas ali? Quem é que assistiu isso? Ninguém, né? Vocês não assistem, né? Star Wars eu cheguei a assistir, mas Star Trek não. Star Trek é mais antigo, né? Sim. E aquele é o Leonard Nimoy. I Came in Peace. Então tá, pessoal. Essa aí é a nossa aulinha de hoje. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não só mesmo falar dessa questão, esse módulo vai ser importante. Hoje eu tive um aluno que ele vinha reclamando de dor no cotovelo ali. Eu já tinha visto na literatura essa questão do teste de pressão ali, né, do aperto de mão. E realmente ele tinha baixa força ali na hora de Condite apertar. medial. Hoje eu fiz o teste com ele e realmente ele não conseguia apertar a minha mão com Ele força, sentia né? dor, ele sentia dor quando apertava. E sentia dor quando apertava. Epicondilite medial. Então vai ser bem interessante para dar continuidade ao atendimento dele, esse módulo. Porque esse módulo é o seguinte, né, gente? Na prática, nós vamos ver um monte de problema que dá no antebraço aí, né? Vocês têm que. A minha função é essa, né? Mostrar para vocês todos os problemas que podem dar, né? Mas na prática, o que vocês vão resolver é epicondilite medial e epicondilite lateral. O tema central do módulo 5 é epicondilite. E se vocês forem pesquisar na internet, gente, epicondilite é seguramente uma das condições mais mal atendidas. Por quê? Porque aqui no raciocínio da fisioterapia clássica, quando o cara está com dor aqui, o que eles sugerem fazer? Vamos botar gelinho, vamos botar choquezinho, vamos fazer reforcinho. É ou não é? É bem assim. Para com tudo, não faz nada. Então, vocês vão ver que a epicondilite medial, eu não vou dar spoiler agora, tá? Vou esperar. Mas sem anatomia funcional é impossível resolver uma epicondilite medial ou uma epicondilite lateral. É impossível, porque vocês vão trabalhar o tempo inteiro focado no cotovelo, esquecendo do que tem conectado ali.
E o problema nunca, a origem do problema nunca é no cotovelo. É sempre longe dali. Se eu disser para vocês que eu já resolvi epicondilite medial mexendo no glúteo da pessoa, vocês acreditam? O lado contrário? Do lado contrário. Subsistema oblíquo posterior. Uhum. Quando eu liberei o glúteo do cara, parou de doer automaticamente o epicôndilo do cara. Mais de uma vez. Até em curso nós fizemos isso aí, acho que no ano passado. Era o Humberto Garcia, que estava com o epicôndilo medial dele ferrado, e ali no curso mesmo, na prática ali, a gente resolveu a questão. É isso, pessoal, sabe? Para nós é muito simples, mas as coisas na vida real aqui não são simples, né? São problemas de solução difícil ou que nem tem solução, tá? As pessoas vão empurrando com a barriga o troço porque acham que realmente não tem remédio, né? As epicondilites, né? Mas tem sim, tem sim. Beleza, pessoal? Fechou? Então tá. Daremos continuidade na próxima semana a partir da anatomia da mão. Aí a gente já vai ver ali, quando a gente for ver a anatomia da mão, que é uma coisa bem pequena, né? A parte pequena da teoria, a gente já segue com a anatomia funcional também. Aí depois a gente faz um intervalo, porque depois de ter feito essa revisão, a gente vai ter só as disfunções. Aí a gente faz um intervalo de uma semana. Na outra semana a gente retoma a ver as disfunções, patologias, e depois já está nas vésperas do módulo presencial ali, já em novembro. É isso, gurizada. Agradeço a presença de vocês, porque sem vocês aqui eu não conseguiria ter dado essa aula, porque o Meet não me deixa dar aula para mim mesmo, eu tenho que dar aula para alguém. Então, agradeço muito pelo tempo de vocês. Até a próxima semana. Um abraço para vocês dois aí. Abração. Até mais. Valeu, Ivan. Até mais. Bom domingo. Bom domingo.